Hoje, nós vamos dar sequência nas nossas discussões sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos trabalhar o terceiro desses capítulos. Mas nunca é demais repetir uma questão que é importantíssima dentro disso, que é um olhar reflexivo sobre a maneira como Allan Kardec trabalhava a questão do estudo do Evangelho. Se nós bem percebermos, a forma como o codificador trabalhava a análise dos textos evangélicos é diferente da forma como costumeiramente hoje nós temos o hábito de fazer. Se nós percebermos, ele usa o evangelho como mote, como instrumento de motivação para a análise de princípios espíritas. Ele não parte do evangelho para estudar o evangelho pelo evangelho. Ele usa o texto evangélico para fundamentar os princípios espíritas. E se nós percebermos, os 6 primeiros capítulos que constituem as partes primeiras do livro Evangelho segundo o Espiritismo são a apresentação dos princípios doutrinários. No nosso primeiro capítulo, estudamos as revelações, onde vimos especificamente os aspectos da evolução do pensamento religioso. No nosso mês passado, estudando o capítulo 2º, vimos, depois da ideia de Deus, um segundo princípio básico, a imortalidade da alma, que esse foi o ponto central da nossa discussão do mês de outubro. E agora, no mês de novembro, a discussão para o capítulo 3º discorre sobre um outro princípio doutrinário, a evolução. Então, hoje a gente vai conversar sobre evolução dos espíritos à luz do Evangelho. Vamos discutir isso olhando para o que está disposto no livro O Evangelho, interpretando essas passagens em cima dos conceitos que o Espiritismo possui. E o versículo que serve de mote para a nossa discussão de hoje vem do Evangelho de João, do Sermão do Cenáculo. O Sermão do Cenáculo é como é chamado o diálogo de Jesus com os discípulos na chamada última ceia. Jesus, na noite que antecede a sua prisão, sabendo que ele seria preso naquela noite e que no dia seguinte enfrentaria a sua crucificação, ao contrário de realizar uma atividade ansiosa, desesperada, para querer levar a mensagem a todo mundo, porque seria a última de suas noites na terra, era aquela a última noite. O que faz Jesus, esperado há centenas de anos pelo povo hebreu, considerado que esse homem tão esperado traria uma mensagem tão renovadora. Na noite que antecede a sua crucificação e, portanto, sua partida do mundo físico, ele, sem demonstrar nenhuma ansiedade, despede-se da sua encarnação, reunindo-se com os amigos. Quem de nós teria a serenidade de espírito de saber que no dia seguinte enfrentaria tão amargas situações? Se deixaria sentar com os seus discípulos para conversar num último diálogo. Isso mostra a serenidade de espírito que tomava o coração do Cristo. Porque, apesar de todas as possibilidades de ansiedade, desespero, pânico, ou de querer sair no mundo a cavalo, gritando para todo mundo as suas verdades espirituais, ele escolhe se sentar com os 12 para ter um último e extraordinário diálogo. Esse sermão é chamado o Sermão do Cenáculo e se encontra de maneira muito bem disposta no Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15 e 16. Esse diálogo longo, ele vai ter um momento em que ele vai dizer aos discípulos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. E Allan Kardec, então, pensando este versículo, puxando de dentro do texto essa fala do Cristo, vai apresentar para nós todo o conteúdo
do que é chamado o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo voltado para falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ora, se Jesus dizia que, para seus discípulos, que havia várias moradas na casa do Pai, era uma informação para dizer para nós que existiriam vários mundos no universo que serviriam para a encarnação dos espíritos. Ele, portanto, vai utilizar o capítulo 3º da obra para conectar essa frase de Jesus, a pluralidade, que é sobre existe várias moradas na casa do Pai, com a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Ele vai comentar nesse texto a existência de 5 tipos de mundo, que seriam as 5 etapas, os 5 níveis didáticos de mundos habitados. Uma coisa curiosa é que existe um tipo de mundo que é apresentado no livro dos Espíritos e que não é apresentado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É estranho, né? Tem um tipo de mundo aqui no livro dos Espíritos, Kardec não trata esse tipo de mundo no Evangelho segundo o Espiritismo. Teria ele esquecido? Porque não são 5, são 6. Tem um tipo de mundo que Kardec trata nas questões 234, 235 e 236 do Livro dos Espíritos. São chamados de mundos transitórios. Não confundir mundos transitórios com mundos em transição. Mundos transitórios é como Allan Kardec rotula na obra os mundos que não servem ainda para a encarnação dos espíritos. Existem muitos mundos no universo e existem um tipo de mundo que não tem ainda a encarnação dos espíritos. São mundos ainda muito, muito, muito primitivos e que ainda não existe a encarnação. Então, esses são chamados de mundos transitórios. A Terra já foi mundo transitório no período em que a gente estava antes do período cambriano. O período cambriano das eras geológicas é o período no qual a vida orgânica surge na Terra. Mas há um período anterior à vida orgânica, aonde nada, não havia nenhuma expressão de vida orgânica no planeta, portanto, a Terra poderia ser chamada de mundo transitório. Não dava para haver encarnações do ponto de vista orgânico do lado de cá. Então, pelo fato de não servir a encarnação dos espíritos, esse mundo não é tratado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho ele vai falar da pluralidade dos mundos habitados. Como o mundo transitório não é habitado, ele não é trazido. Então, são apresentados na obra O Evangelho segundo o Espiritismo apenas 5 tipos de mundo, embora as categorias ao todo sejam 6. E este capítulo vai fazer um passeio pela condição espiritual que esses mundos apresentam. Esse capítulo vai falar para nós exatamente sobre as características que esses mundos possuem e vai oferecer para nós um assunto fascinante, que nós já conversamos uma outra vez aqui, que é como se dá a transformação de um padrão para outro padrão em termos de evolução de mundos. É nesse sentido, portanto, que nós iremos encontrar, nesse terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um material excelente para o entendimento desses estágios que a evolução dos mundos nos oferece, apresentando várias etapas do processo evolutivo das sociedades. É muito importante observar que essa divisão apresentada por Allan Kardec, ela não é uma divisão absoluta. Isso não é assim, de forma absoluta. Isso é uma divisão didática. Nós estamos observando, a partir das circunstâncias que nós estamos vivendo, que existe da parte
do Criador uma infinidade de padrões de planetas. Mas os mundos podem ser categorizados didaticamente em 5 tipos. Poderia ser em 7, em 9, em 11, 15, sei lá. Mas Allan Kardec, para tornar a coisa mais fácil, oferece para nós uma classificação em 5 graus diferentes. E aí ele vai fazer uma classificação mostrando para a gente que, à medida em que o espírito vai progredindo, ele vai podendo permanecer nessas sociedades. Agora, existem 2 questões do Livro dos Espíritos que são muito importantes para que a gente possa trabalhar esses conceitos. A primeira delas é a questão número 76 da obra básica. Nessa questão, Allan Kardec, perguntando aos espíritos o que são os espíritos, ele recebe como resposta a informação de que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Isso é muito importante. Os espíritos não pertencem aos mundos. Nós não somos propriedades da Terra. Nós não pertencemos à Terra. Nós estamos na Terra por uma circunstância evolutiva. Porque o tipo de experiência que a Terra oferece é compatível com o nosso grau de evolução. Por isso nós estamos aqui. Se não fosse, nós não estaríamos. Nós não pertencemos a este planeta. Nós estamos aqui em virtude do nosso padrão evolutivo ser compatível com aquilo que a Terra pode nos oferecer de aprendizado. E aí existe um fenômeno interessante. As pessoas evoluem, mas os mundos também evoluem. E se eu evoluir mais rápido do que a Terra, o que acontece? Eu posso, de repente, migrar da Terra para um outro planeta que ofereça as condições compatíveis com o meu adiantamento. Allan Kardec trata desse assunto chamando de migrações individuais. O que seria migração individual? Alguém avançou tanto que passou, como se nós tivéssemos um planeta, fosse uma espécie de um transporte que fosse lento. Imagine que o nosso planeta, que o nosso mundo, é como se fosse um trem. Ele tem um ritmo de evolução. E ele vai andando naquele ritmo que o trem caminha. Se nós evoluirmos na mesma velocidade do mundo, a gente continua nesse mundo. Nós estamos correndo na mesma velocidade que ele. Mas se eu evoluir mais rápido do que o planeta, eu posso individualmente migrar para uma sociedade mais evoluída. É o que nós encontramos na obra Renúncia, quando fala do personagem Alcíone, que vivia numa localidade superior ao planeta Terra, mas que já havia vivido na Terra. Seus amores haviam ficado do lado de cá. Seus amores haviam permanecido no planeta, porque, apesar de terem evoluído, estavam com um ritmo de evolução parecido com a Terra. Então, fica do lado de cá. Mas ela, Alcíone, havia tido experiências anteriores no planeta, tido um caminhar tão intenso, que quando, de repente, ela percebe que ela já havia avançado daquilo que a Terra poderia oferecer, ela, então, é convidada, eu disse convidada, a permanecer numa sociedade mais evoluída. Isso é o que se chama de migração individual. Mas existe o fenômeno inverso. A Terra avança e alguns de nós não conseguimos avançar. Ficamos na retaguarda. O que acontece quando ficamos na retaguarda? A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que, quando é para a retaguarda, não existe migração individual. Quando retardamos, existe uma insistência na nossa permanência. Tenta de novo, vamos embora, mais uma vez. Os espíritos retardatários vão sendo insistidos de se transformarem, estratégias diferentes, expiatórias são oferecidas, vamos embora, vamos tentar. Quando não tem jeito mesmo,
quando o mundo já tem poucas características do padrão que esses espíritos estão experimentando, ocorre um fenômeno migratório. Esse fenômeno migratório é como se fosse uma retirada em grupo que não é convite, é compulsório. E não sai só um, saem levas de espíritos. Não deu mais para vocês, esses espíritos em grupo são retirados do planeta. Já o trem vem caminhando com uma certa velocidade e tem alguns que não estão conseguindo acompanhar esse ritmo. Então, eles são retirados e são integrados em uma outra sociedade, num outro patamar evolutivo compatível com a sua evolução. E eles, então, em grupo, perdem a concessão de estarem nesses orbes. Essa é a dinâmica, porque os seres, os espíritos, são seres inteligentes que habitam o universo, conforme a questão 76. 100 questões à frente, questão 176, aparece uma outra questão que diz que os mundos são solidários entre si. Os mundos são solidários entre si porque os espíritos cambiam de um para o outro. Eles não estão escravizados a um planeta. Eles migram para lá, para cá, a depender da necessidade de progresso. Existem, portanto, 2 fatores que determinam a condição de permanência dos espíritos nos orbes. 2. Um fator forte e um fator fraco. O fator forte e determinante é o grau de evolução. De acordo com o meu grau evolutivo, eu posso permanecer em um específico planeta e não em outro, porque eu não conseguiria acompanhar. Esse é o fator forte. E existe um fator fraco, ou seja, eu estou na Terra porque a Terra tem o padrão evolutivo que é o meu. E por que eu não estou no outro mundo? Por que eu estou nesse? Por que eu não estou em outro planeta parecido com esse? Por causa do fator fraco. O fator fraco é meus amores. Onde estão meus amores? Então eu fico aqui. Não faz nenhum sentido eu migrar da Terra para encarnar num outro mundo longe, que tem um padrão parecido com a Terra, se os meus amores estão aqui. Então, meus laços, meus vínculos são o fator fraco. Por que ele é o fator fraco? Porque ele não me governa quando eu não tenho evolução. Podem estar todos os meus amores, mas se eu não tiver evolução, eu não fico. Eu vou ter que migrar. Então, é um fator que ele é soberano, ele se impõe sobre os afetos. Então, se eu tenho um determinado padrão evolutivo, eu vou ficar junto dos meus amores. Mas eu jamais poderei encarnar num padrão que não seja compatível com o meu, ou seja, migrar. Não, você vai migrar para esse planeta. Eu posso, de repente, fazer até uma encarnação missionária no mundo que ficou na retaguarda pelos meus companheiros que eu amo, mas eu não integro mais essa coletividade espiritual. Eu posso vir à missão, mas não é uma circunstância que eu possa, principalmente quando a gente está num padrão que é inferior ao de um determinado mundo que eu queira habitar. E aí, dentro dessa perspectiva, Allan Kardec nos revela 5 tipos de mundo. Primeiro tipo de mundo, de maneira bem rasa, é o mundo da pré-história. O mundo da pré-história é o que representa o mundo primitivo. É o mundo onde, de repente, ainda existem muitas conquistas intelectuais para serem feitas. Ainda precisamos aprender a dominar o fogo. Precisamos aprender a escrita, o sentimento de propriedade, a nossa possibilidade de entender que nós temos a ideia da agricultura, os fenômenos de transformação das nossas vidas. Existem muitas coisas para serem aprendidas por nós nessa longa caminhada que coloca para nós a percepção de todas as coisas que ocorrem em nosso derredor,
porque a gente ainda não tem ideia de Estado, ideia de família muito rudimentar, não temos ciência, não temos filosofia, não temos escrita. Quando a gente está nessa fase, a gente diz que isso é um mundo primitivo. E depois desse chamado mundo primitivo, avançando na evolução, nós nos transformamos em mundos de provas e expiações. A Terra já foi mundo primitivo, já foi. E depois tornou-se mundo de provas e expiações. E se a gente bem lembrar, sair do primeiro estágio, que é o de mundos primitivos, para ingressar no estágio 2, não se deu de maneira brusca. Não houve um momento marcante de uma data em que o homem deixou a pré-história e entrou na história. Como não houve essa data, esse é um claro sinal para nós que as transições que os mundos exercem, passando de estágio para estágio, não são uma escada, é uma rampa. Nós avançamos milimetricamente a cada dia, quando cada pessoa individualmente se converte a uma nova forma de perceber. Então, quando nós fazemos um esforço para transformar as nossas vidas, nós estamos ingressando num novo estágio evolutivo. Nós, portanto, temos a transição como um fenômeno bastante lento, através do qual a Terra foi deixando as características primitivas lentamente e foi iniciando as suas concepções de mundo de provas e expiações. Esse fenômeno ele é lento, ocorre a cada indivíduo, como se fosse uma espécie de um contágio positivo. Cada um que desperta, cada um que se transforma, é mais um que se conta nessa população como pertencente a uma condição superior. E assim, portanto, lentamente a Terra foi abandonando a condição de mundos primitivos, de mundo primitivo, e ingressando na condição de mundo de provas e de expiações. Por que esse nome, mundo de provas e expiações, para caracterizar o segundo estágio? O primeiro estágio, mundo primitivo, pré-história. O segundo estágio, mundo de provas e expiações. Os mundos recebem esse rótulo, provas e expiações, porque, na verdade, nós estamos vivendo de maneira muito intensa esses dois tipos de experiências, as provas e as expiações. Nos mundos primitivos, a gente praticamente só tem provas, praticamente não tem expiações, porque as expiações significam repetição de provas em que nos saímos errado. Passei por uma prova, errei, não tomei a decisão correta, então eu passo a necessitar da expiação. Na pré-história, no mundo primitivo, as almas ainda são muito ingênuas, elas ainda não têm muita compreensão do bem e do mal, do certo e do errado. Ainda existe muito primitivismo, muitos conceitos que a gente hoje possui no mundo primitivo, eles nem estão ainda construídos. Então, a cobrança do homem com relação ao bem e ao mal é muito fraca. Então, processos expiatórios são bem pouquinhos, quase não tem. Mas, à medida que o homem vai avançando na pré-história, vai exercendo o seu poder, sua forma de raciocinar, vai oprimindo pessoas, criando ódio e exercitando o amor, ele vai se afastando dessa infância espiritual e ingressando numa nova etapa, chamada etapa dos mundos de provas e expiações. Por quê? Porque agora ele tem mais compreensão do que ele faz, tem mais lucidez do certo e do errado. Não tem muita, mas tem algumas informações sobre o certo e o errado. Então, ele vai ingressar numa nova etapa, uma etapa onde vai haver provas, ou seja, novas experiências para aprender coisas novas, mas ele já vai se defrontar com seus processos expiatórios. Esses processos expiatórios
representam que nós não estamos mais na condição de espíritos ingênuos. Já experimentamos o sofrimento, a devolução da lei de causa e efeito, lágrimas, sofrimentos e dores, processos dolorosos, construções sociais complexas, estruturas familiares nascidas de amores e desamores, uma sociedade que começa a se movimentar dentro de uma outra dinâmica, na qual nós vamos ter a presença da devolutiva da vida em cima dos nossos equívocos. Ele se chama provas e expiações pelo nascimento dentro da nossa civilização da presença da expiação como elemento forte. E por que isso se dá? Isso se dá por conta da enxertia que ocorreu no nosso planeta e que é típica de ocorrer nos mundos chamados de provas e expiações. Espíritos recém-saídos da infância espiritual, cheios de provas e de experiências novas, se juntaram com almas que migravam de outros mundos. Opa! Por que migravam? Porque esse é um fenômeno natural da evolução. Espíritos de outros planetas que já estavam no grau 2, provas e expiações, já eram espíritos de provas e expiações que estavam indo para o grau 3, mas não estavam conseguindo avançar para esse terceiro estágio. Estágio número 1, mundos primitivos. Estágio número 2, provas e expiações. Estavam indo para o estágio 3, que a gente chama de regeneração. Só que os mundos estavam indo, mas eles não estavam indo. Como eles não estavam acompanhando, eles migram. E essas almas não são almas inocentes. Esses espíritos não são espíritos ingênuos. Não têm como predominância a prova, eles têm como predominância a expiação. Então, na hora que enxerta na sociedade primitiva, que saía da pré-história, essa aluvião de espíritos vindos de uma condição espiritual bastante experimentada, que já possuíam uma longa caminhada de acertos e de erros, de feridas, de dores, de expiações, a Terra recebe junto com eles exatamente esse tipo de experiência que ainda era rara no planeta, a expiação. Então, junta-se aos espíritos primitivos, que tinham como característica a prova como dominante, as almas que vinham em processo de migração planetária para se incorporar ao planeta, trazendo como principal marca os processos expiatórios. Prova e expiação, nativos e migrados, juntos numa mesma realidade, formando uma amálgama de realidades espirituais distintas que se mesclavam para formar aquilo que seria a base do nosso planeta. Então, nós entrávamos no estágio 2, efetivamente. Mundos de provas e expiações marcados pelo quê? Marcados pela violência, intolerância, egoísmo, orgulho, inteligência profundamente desenvolvida, característica típica dos mundos de provas e expiações, mente aguda, moralidade baixa, espíritos perturbados, odientos, odiosos, cruéis, sanguinários, que são capazes de matar, explorar, escravizar para manter os seus interesses, descem de maneira muito expressiva sobre o planeta e criam as civilizações antigas sobre a face do planeta. A face da Terra se cobre, portanto, da presença dessa quantidade enorme de espíritos extremamente inteligentes do ponto de vista do intelecto apenas, mas profundamente atrasados do ponto de vista moral, trazendo para nós experiências que impulsionavam o progresso do conhecimento, mas ofereciam para a humanidade uma série de experiências dolorosas no campo do comportamento humano. E aconteceu um fenômeno muito interessante na Terra. Esses espíritos eles eram muito inteligentes, muito capazes, com uma inteligência bastante desenvolvida. E quando Allan Kardec define as características dos mundos de provas e expiações, ele diz que seus habitantes, sim, Denise, são as raças adâmicas.
Por que chama raças adâmicas? Porque isso tem a ver com o mito de Adão e Eva. Como é o mito de Adão e Eva? Eles moravam num paraíso, num local maravilhoso, e por desobediência foram expulsos para um local ruim. Essa imagem mitológica representa exatamente esse fenômeno migratório, no qual os espíritos vieram para a Terra. E há uma coisa interessante, não foi apenas uma vinda, foram várias ondas. Eles não vêm de uma vez só, eles vêm em ondas. Desde o período da pré-história, eles começaram a chegar aqui. As primeiras encarnações dessas entidades migradas chegaram para empurrar até o material genético em termos de mutação para a construção do Homo sapiens sapiens. Os primeiros vieram aí e eles continuaram vindo em levas sucessivas e construíram as grandes civilizações do passado e construíram também o arcabouço do conhecimento científico, filosófico e religioso da humanidade. E da arte também, os 4 pilares do saber grego: ciência, filosofia, religião e arte, foram construídos na Terra por essas entidades. Essa é a forma lógica e bastante satisfatória para nos explicar por que a gente vem na pré-história e, de repente, dá uma guinada e constrói civilizações pujantes em poucos séculos, quando não houve nem como aprender aquilo que eles sabiam. Então, junto com esses homens que vieram, migrados, que eram almas profundamente perturbadas, Allan Kardec diz que uma das características dos espíritos que migram em mundos de provas e expiações é que eles são espíritos exóticos. A gente, quando ouve isso, diz assim, eles são exóticos. Por quê? Será que eles têm 3 olhos, 5 mãos? Ou será que eles se vestem de maneira diferente? Por que eles são chamados de exóticos? Eles são exóticos porque exótico significa de fora. Então, espíritos de provas e expiações são uma característica deles migrarem. Eles migram com muita frequência porque eles não fazem a mudança. Eles são tão satisfeitos com a felicidade terrena que eles têm dificuldade de despertar espiritualmente. Então, migrar para eles não é incomum. Eles estão num planeta, o planeta avança, eles não, migra, vai para outro. O planeta avança, eles não, migra de novo. Eles vão migrar sucessivamente até que desperte dentro deles a semente da renovação espiritual, em que eles passem a ter a condição mínima para a permanência do orbe para o próximo estágio evolutivo. Então, assim foi que aconteceu na nossa humanidade. E a gente, como tem essa característica do nosso orbe, a gente já sabia que, num dado momento, nós passaríamos para o próximo estágio. Nós, uma hora, alcançaríamos a maturidade para atravessarmos esse período de provas e expiações e começarmos o período de chamada regeneração. Nós não sabíamos quando isso iria acontecer. Isso está sendo anunciado nas obras religiosas há muitos séculos. Meu Deus, há quantos séculos que se fala disso? Muito tempo. Então, ficamos pensando, Senhor, o que será que vai nos aguardar? Quando é que a gente vai ter isso? E há uma chave para descobrir quando que a transição vai começar. Eu não quero assustar ninguém, mas eu vou passar a chave. Olha só. Quando esses espíritos chegaram aqui, eles não vieram sozinhos. Junto com eles vieram uma série de espíritos missionários para ajudá-los a encontrar o caminho da felicidade. Porque se viessem só os ruins, eles certamente não encontrariam a porta da felicidade. Então, missionários do bem também vieram para ajudá-los a avançar do ponto de vista moral. Esses espíritos deixaram várias mensagens, que são as chamadas religiões antigas. Essas religiões antigas, elas falam coisas como reencarnação, falam até de pluralidade dos mundos habitados. Essas revelações falam sobre lei de causa e efeito. Falam sobre conceitos muito próximos daqueles que o Espiritismo esposa.
Mas quando elas vieram, elas não vieram para o mundo inteiro, elas não eram revelações universais, elas eram revelações daqueles povos. Por isso que eram tão profundas. E nesse período haviam duas religiões nesses locais, a religião para o povo e a religião para os iniciados, porque o povo não conseguia entender aquela coisa estranha de mediunidade, mundo espiritual, reencarnação, Deus único. Isso tudo era muito louco para a cabeça deles. A encarnação, isso é muito esquisito. Então, eles não entendiam, mas os mais experimentados entendiam. Então, essa revelação não era universal, era só para os iniciados. E o que aconteceu na história da humanidade? Eles receberam essas revelações, foram lidando com isso, foram se transformando, foram voltando para seus mundos, seus países foram ficando cada vez mais medíocres à medida em que os gênios iam embora, e assim os grandes impérios da Idade Antiga, os majestosos espaços de conhecimento impressionante que a humanidade já teve, foi perdendo o brilho à medida que aqueles que eram seus luminares foram despertando e voltando para seus mundos de origem, fazendo com que, de repente, nossa humanidade experimentasse um período de muita mediocridade com a partida de todos eles. E depois nós fomos criando uma espécie de musculatura espiritual, até que agora nós estaríamos em condição de receber uma nova revelação. E nós recebemos. A revelação que recebemos é o Espiritismo, que tem conceitos muito parecidos com aqueles que os homens que foram migrados receberam. Qual é a lógica disso? A lógica é que nós estamos na estatura espiritual daqueles que chegaram aqui. Porque nós lemos os seus livros religiosos e entendemos. Eu leio o pensamento de Krishna e digo, eu entendo o que ele está dizendo. E eu concordo com o que ele diz. Então, nós estamos hoje na condição espiritual que estavam os que chegaram aqui. Em síntese, a nossa condição espiritual hoje é semelhante à deles. Então, dá para afirmar que nós estamos na condição do processo de migração planetária. Essa é a prova de que nós estamos na transição. Nossos livros religiosos de hoje são semelhantes aos conceitos que os antigos receberam lá atrás. Então, nós estamos aprendendo a mesma coisa que os espíritos que migraram de mundo de provas e expiações, porque não estavam em condições de receber o mundo de regeneração. Somos, então, agora espíritos da mesma estatura espiritual. Isso diz para nós que nós estamos vivendo o período da chamada transição para a nova etapa. A nova e terceira etapa chama-se mundo de regeneração. Allan Kardec fala sobre esses mundos de regeneração, dizendo que são mundos semelhantes aos nossos, em termos corporais, não existem corpos diferentes. Nossos corpos são semelhantes aos deles. O que muda é o homem por dentro, porque o homem desenvolve 3 grandes fatores internos muito interessantes. Uma maior aproximação de Deus pelo desejo de conhecer e viver a sua lei. Uma maior aproximação do próximo porque constroem sociedades mais fraternas. A sociedade do mundo de regeneração é uma sociedade que busca o senso de justiça, ou seja, não teremos nesses mundos as desigualdades sociais que encontramos nos nossos mundos atuais. Nosso mundo, por exemplo, é marcado por uma indiferença diante do sofrimento humano, na qual nosso modelo perverso de sociedade admite de maneira bastante serena que pessoas morram de fome ao lado de celeiros abarrotados de comida. Aceita que exista guerra num mundo onde se precisa tanto de paz. Aceita a destruição do ambiente, do meio ambiente, quando sabemos que o planeta está ficando pequeno para a humanidade que nele habita. Um mundo que se torna, de certa maneira, um espaço marcado por uma quantidade imensa de expressões de egoísmo e de orgulho. Nos mundos de regeneração, essas 3 características, a indiferença com relação a Deus e sua lei, quando observamos hoje o avançar do materialismo, pessoas que tocam fogo em igrejas, que destroem templos, que se tornam capazes de desconstruir a vida, que defendem
o extermínio da vida humana, seja pelo aborto, seja pela pena de morte, demonstram o desinteresse da criatura humana pelo sentimento do amor. Pessoas indiferentes com relação ao próximo. E como terceira característica, há uma maior aproximação do homem de si mesmo ao se descobrir como alma imortal. O desenvolvimento dos fatores espirituais faz com que as sociedades de regeneração sejam vocacionadas para uma busca da transformação moral do indivíduo. E é a partir dessa visão diferenciada, na maior aproximação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo, que nós vamos perceber a construção da sociedade de regeneração. Isso tem muita conexão com a fala do Cristo, quando dizia que para alcançar a vida eterna, nós temos que buscar amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Essa característica está novamente retornando dentro dos 3 fatores de transformação dos mundos de regeneração. Esses mundos de regeneração são mundos muito melhores do que a Terra por essas características. Mas ainda é só o estágio 3, ainda temos 2 estágios superiores a esse. Um estágio superior a esse, que é bastante significativo, é o estágio que fala a respeito da etapa número 4 da progressão dos mundos. No estágio 1, os mundos primitivos. No estágio 2, mundos de provas e expiações, aquele que a Terra bem conhece pela sua história. Estágio 3, os mundos de regeneração, marcados por esse processo de busca do homem, do seu eu interior, essa tentativa de acerenar-nos por dentro. Não são mundos ainda superiores, não são mundos de regenerados, são mundos nos quais nós nos despimos das nossas imperfeições morais de maneira resoluta. Sociedades em que a criatura humana se esforça para vencer as suas más tendências. Mas, diz os Espíritos, que no estágio 3, ainda não há a supremacia do bem sobre o mal. Isso só iria acontecer no estágio 4, o quarto dos estágios, chamados de mundos ditosos ou mundos felizes, seriam os mundos reservados para as encarnações de espíritos que haveriam efetivamente vencido as suas fragilidades morais. Nesses mundos superiores, agora assim chamados, o bem sobrepuja o mal, porque as nossas condições corporais seriam bem diferentes daquelas que temos no nosso mundo de provas e expiações. Neles, os corpos são mais diáfanos, os corpos são menos densos e, portanto, não existe esse abafamento do espírito como ocorre nos nossos mundos. Nos mundos ditosos, as encarnações são, portanto, de maneira distinta das nossas. A infância é bem mais curta. Rapidamente os espíritos alcançam a idade adulta. E na diligência da transformação das suas sociedades, eles constroem mundos onde se exercitam no bem. O mal não consegue prosperar. E alguém poderia dizer, mas como que você pode garantir que o mal não supera o bem? Como que eu posso dizer uma coisa dessa? Se eu estou vendo que o mal é sempre tão perverso, acontece que lá, como os corpos são mais sutis, não dá para mentir. E o mal se espalha através da mentira. Pense um mundo onde ninguém pudesse mentir. Como que nós poderíamos fazer o mal crescer num lugar desse? Não tem como. Então, você não consegue passar um cheque sem fundo, você não vende um carro batido, você não mente que você não trai alguém. Todos sabem suas verdadeiras intenções. As mentes são lidas. Como que você vai enganar alguém? E onde não existe a mentira, o mal não consegue prosperar. Por isso que o bem supera o mal nos mundos ditosos. As pessoas muitas vezes ficam ávidas para saber alguma coisa a mais sobre os mundos ditosos, mas nem os espíritos nos deram tanto detalhes, porque eles estão tão longe de nós que a gente sabe pouca coisa sobre eles. Mas eles ainda não são o término da jornada, porque existe um quinto estágio chamado mundos celestiais.
reservado à encarnação das almas extremamente evoluídas, espíritos de uma evolução imensa. E nesses mundos o bem se manifesta de maneira quase que absoluta nesses lugares. Eles são tão, mas tão extraordinários que nós quase nada sabemos sobre eles. Porque eles estão tão longe de nós que a gente não consegue entender. Quando eu vejo essas conversas sobre mundos celestiais, eu lembro muito do meu filho. Eu tenho um filho que, quando fez 6 anos de idade, me perguntou o seguinte: pai, eu já sei ler e já sei escrever. Já sei somar e já sei subtrair. Já aprendi a multiplicar e já estou começando a aprender a dividir. Mas eu tenho 6 anos, eu vejo as pessoas indo para a escola. O que eu ainda tenho para estudar, se eu já aprendi tudo? Então, às vezes, quando nós estamos na alfabetização, que era o caso dele, estava no 1º ano, a gente não enxerga o que pode ter de conhecimento para frente. A gente acha que ler é tudo que a vida pode nos oferecer. E nós somos almas que estamos agora iniciando o nosso processo de leitura espiritual. Nós ainda somos espíritos analfabetos em termos de espírito. Nós ainda não estamos nem no ensino médio. Nós somos almas nos alfabetizando. E eu provo que nós somos almas que ainda estamos iniciando o nosso processo de alfabetização. Eu quero que vocês olhem para cá e não leiam. Olha para cá e não lê. Consegue? Esse aqui é meu boletim, de 1978. Consegue não ler? Não consegue. Sabe por quê? Porque está alfabetizado. Quem está alfabetizado não consegue não ler. Quando bate os olhos, imediatamente lê. Mas os analfabetos, quando olham as coisas, não conseguem ler. Nós ainda somos analfabetos espirituais porque nós olhamos os nossos problemas e não conseguimos ler. Nós não conseguimos fazer a leitura espiritual das coisas, mesmo sendo espíritas. A gente diz, não sei por que esse menino é assim, gente. Não sei por que eu tenho tanta antipatia por fulano. Nós sabemos, mas não conseguimos ler as nossas vidas. O conhecimento é como se não tivesse chegado até nós. Somos almas analfabetas em termos espirituais. A bem da verdade, nós estamos ainda aproximadamente com uns 4 para 5 aninhos, porque nós estamos na idade do porquê. Achamos lindo ter uma revelação que nos explica tudo. Por que chove? Por que para de chover? Por que o sol se põe? Nós estamos na idade do porquê espiritualmente. É por isso que nós estamos recebendo essa revelação. O Espiritismo vem trazer uma série de respostas, porque nós, crianças espirituais, na idade do porquê, onde nos encontramos, ficamos perguntando sobre todas as coisas, sem ter as respostas efetivas de tudo, e nos deslumbramos com o que o Espiritismo nos oferece. É dentro dessa dinâmica que nós estamos agora nos preparando para nos alfabetizarmos. Quando nós começarmos a ler as nossas vidas e conseguirmos fazer a interpretação espiritual das nossas famílias, dos nossos dramas, da nossa sociedade, e percebermos que nós somos agentes de transformação, nós mudaremos de classe. Deixaremos de estar nesse mundo de provas e expiações e receberemos um novo boletim escolar que vai nos dar a aprovação para ingressarmos no nosso 1º aninho, em que a gente vai, de fato, fazer o crescimento do nosso conhecimento espiritual no mundo de regeneração. Esforcemo-nos nas lições que a vida está nos oferecendo para que a gente se alfabetize, porque ainda tem muita coisa para aprender até nós fecharmos o nosso pós-doutorado lá na frente. Então, os mundos progridem, as etapas existem, porque, como disse Jesus,
há muitas moradas na casa do meu Pai. Querido Senhor das nossas vidas, que cumulas de bênçãos e de paz as nossas existências, com a tua presença divina e com as inúmeras formas que tu tens para dizer que tu nos amas. Nossos corações em festa, pelas oportunidades doces que tu nos ofereces de reencontrar os amigos queridos e de podermos ter a chance do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, nós, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, elevamos os nossos pensamentos a Ti para Te dizer muito obrigado por tudo que Tu nos ofereces. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo e de reflexão. Abençoa o nosso final de semana, abençoa as nossas famílias, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas almas tão sedentas daquilo que Tu possas nos oferecer. Que a imensa paz e misericórdia que Tu tens por todos nós se derrame por sobre toda a humanidade, levando harmonia, levando consolo e esperança para o mundo que padece. Que o Teu amor esteja nas nossas almas e que os nossos corações, cheios da Tua presença divina, não cansem de Te agradecer as oportunidades maravilhosas que Tu nos ofereces de dizer do Teu amor e das Tuas bênçãos sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela chance do estudo e do aprendizado, e permanece conosco, abençoando as nossas vidas e guardando os nossos corações na Tua infinita e misericordiosa paz.